Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje o Dr. Gabriel apresenta o artigo sobre o uso de decitabina em associação com cedazuridina e venetoclax para pacientes com diagnóstico de LMA e inelegíveis para terapia de quimioindução padrão. Então vamos lá. Bom, o artigo que eu vou discutir hoje vai ser um artigo que é um estudo de fase 2 aí, um estudo sobre tratamento de leucemia mieloide aguda. É sobre uma droga que a gente já conhece aí já desde 2020, uma droga que foi aprovada para o tratamento de SMD e leucemia mielomonocítica crônica, que é essa formulação da decitabina oral, né? Combinação da decitabina oral com o venetoclax para pacientes idosos ou unfit com leucemia mieloide aguda, um estudo de fase 2. Estudo bem recente, né, publicado em março na revista Lancet. Então, a gente pode dizer que só uma breve introdução, né, sobre a leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda é uma doença clonal hematopoética das células tronco hematopoéticas, em que a gente tem uma série de mutações que vão gerar vantagens proliferativas das células clonais hematopoéticas, em que essa doença é caracterizada por insuficiência medular e sintomas relacionados a essas citopenias, né? Sejam elas plaquetopenia, anemia, leucopenia. A gente sabe que a leucemia mieloide aguda é uma doença majoritariamente de pacientes idosos. A mediana de idade ela gira por volta dos 67, 68 anos, né? E muitas das vezes a gente sabe que esses pacientes, eles não vão ser pacientes elegíveis aí a tratamento intensivo, que seria o principal tratamento de primeira linha, né? Com o advento de novas terapias aí, principalmente tratamento com hipometilantes e combinação com o venetoclax, né, a gente pode proporcionar tratamentos que tenham uma boa taxa de resposta sem gerar tanta toxicidade e conseguir proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, né? Então, como eu comentei, né, essa formulação da decitabina com a cedazuridina é uma formulação que permite com que haja uma maior biodisponibilidade da decitabina com essa formulação via oral. Isso gera, muito provavelmente, um conforto posológico maior, pode proporcionar um tratamento totalmente oral, que pode ser uma grande vantagem aí para esse tipo de paciente. Então, o que a gente pode dizer também é que nos últimos anos, principalmente aí de 2017 para cá, uma série de novas drogas foi incorporada no tratamento da LMA, e a gente pode dizer que principalmente essa coorte de pacientes acima de 75 anos, com comorbidades que tornam esses pacientes inelegíveis para terapia intensiva, a gente ganhou uma série de arsenais terapêuticos aí para tentar atuar nessa doença, né? Como eu falei, como eu já comentei, principalmente aí os tratamentos com venetoclax e medicações hipometilantes. Então, essa droga ela já é aprovada desde 2020 pela FDA, ela é disponível nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente ainda não tem a disponibilidade dessa droga aqui, mas o estudo que levou à aprovação dela foi um estudo feito com pacientes com SMD e leucemia mieloide crônica, né? Um estudo que permitia crossover aí entre a formulação da medicação venosa e a medicação oral. Foi um estudo de farmacocinética e farmacodinâmica, em que esses pacientes foram expostos a essas duas formulações, e foi visto que a biodisponibilidade da droga ela foi muito aceitável, né? A taxa de metilação do DNA também foi muito aceitável, com a discreta diferença aí entre a biodisponibilidade dessas drogas e as taxas de eficácia também, taxa de resposta completa, foram bem semelhantes ao que a gente vê em alguns outros estudos, né? Foi por causa desse estudo que essa droga foi aprovada. Então, para falar agora especificamente do estudo, né, a gente pode dizer que esse é um estudo unicêntrico, um estudo que foi feito no centro da MD Anderson, é um estudo de fase 2, um estudo que ainda está em andamento, né, começou lá em março de 2021, e para a análise final desse estudo, o aporte foi em setembro. Foi analisados os dados até setembro de 2023. Então, foram incluídos aí 62 pacientes e foram separadas duas coortes de pacientes, né? Uma de pacientes idosos acima de 75 anos em tratamento de primeira linha, e uma segunda coorte um pouco menor de pacientes acima de 60 anos no contexto recaído e refratário e com um ECOG menor ou igual a 2. Os critérios de exclusão foram pacientes com leucemia promielocítica, infiltração em sistema nervoso central e algum tipo de infecção ativa não controlada. Só com uma observação,
foi permitida aí a citoredução prévia dos pacientes com uso de hidroxiureia e aracil. Então, uma das coisas que já chamam a atenção nesse estudo aí é a diferença entre o N de pacientes que foram submetidos ao tratamento em primeira linha e os pacientes com doença recaída refratária. A maior parte dos pacientes em tratamento de primeira linha, esses em tratamento de primeira linha um pouco mais idosos que os pacientes recaídos e refratários, né? A gente vê diferenças entre os grupos, característica demográfica de sexo, etnia, ela foi um pouco diferente entre essas duas cohortes. Lembrando que não é um estudo comparativo, e sim um estudo de fase 2, o objetivo não é comparar essas duas cohortes, né? E a maioria dos pacientes aí com ECOG de 1 e 2, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar é que dentre essa cohorte dos pacientes recaídos e refratários, né, pelo menos a análise estatística desejada foi que pelo menos se alcançasse um N de 20 pacientes para cada grupo aí, e acabou que na cohorte recaída e refratária eles não conseguiram chegar a esse número desejado. Bom, falando um pouquinho sobre o tratamento proposto, né? Então, foi feito um curto ramp-up, né, de aí 3 dias de aumento de dose do venetoclax. Começava com 100 até 400 miligramas, e esse curso ele durava ou 21 ou 28 dias, a depender da avaliação medular aí do D21. Associado a isso, também tinha essa formulação oral da decitabina, que aí de início entre o D1 e o D5, né, também com a possibilidade de ajuste de dose. O primeiro ciclo no estudo foi feito em regime de internação, mais para vigilância clínica, observação de eventos adversos, mas os ciclos posteriores eles eram feitos todos por via oral, completamente ambulatorialmente. O endpoint primário aí do estudo foi a observação de taxas de response, né, segundo os critérios do Grupo Internacional de Estudos de Leucemia, e os endpoints secundários foram a sobrevida global, duração de resposta e a taxa de transplante. Bom, aqui falando mais um pouquinho sobre a estratificação de risco desses pacientes, né, principalmente focando na parte genética e as mutações encontradas, né, se a gente comparar a estratificação de risco dos pacientes, né, de acordo com o European Leukemia Net de 2022, a gente vê que essas taxas de pacientes com estratificação de risco adverso foi bem semelhante àquelas encontradas no estudo VALIA. No estudo VALIA, mais ou menos 75% de pacientes com estratificação adversa, e aqui é um pouquinho mais por volta de 80%. As principais mutações encontradas são essas, né, destacando aí principalmente o EXO1 e o TET2. E aqui uma coisa que me chamou a atenção, né, que quando a gente vê mutações, por exemplo, do FLT3 e do DH1, a gente vê uma baixa taxa, se a gente for comparar principalmente novamente com o estudo VALIA, né, baixa taxa de pacientes com esse tipo de mutação, né? Aí talvez a gente pode discutir, né, porque faz pensar, né, será que esses pacientes estão sendo incluídos em outros estudos, né, por isso eles não foram tão bem representados aqui. Só para exemplificar, né, pacientes com mutação de DH1 e DH2 correspondem a cerca de 20-25% dos pacientes na coorte do estudo VALIA, e aqui só cerca de 10%. E chama mais atenção ainda os pacientes com mutação FLT3. Na coorte recaída refratária, que é essa coluna da direita, né, não tinha nenhum paciente contemplado. Assim, como esperado também para uma população mais idosa, né, a gente vê que tiveram muitos pacientes com alterações relacionadas a SMD, né, deleção do 5, deleção do 7, e aí no total, mais ou menos 40% dos pacientes tinham alguma mutação relacionada a SMD. Sobre a proposta de estratificação de risco do estudo, o estudo tentou fazer a análise de duas formas da estratificação de risco, né? A primeira delas foi tentar classificar pela classificação da European Leukemia Net, que a gente já conhece de 2022, que é uma classificação um pouco mais complexa, mais detalhada. E a segunda forma de classificação foi essa classificação proposta por Donner, que é uma classificação mais simples, leva em consideração apenas 3 tipos de mutação, e ela é uma classificação desenvolvida para pacientes que são submetidos a tratamento com hipometilante e venetoclax. Então, Donner classificou em 3 grupos, né? Pacientes de baixo benefício, aqueles com pacientes com presença de mutação, TP53, pacientes com benefício intermediário, né? Pacientes com TP53 wild type e FLT3 ITD ou NRAS ou KRAS presentes, e pacientes com alto benefício, aqueles sem nenhuma das mutações mencionadas. Então, eu tentei propor aqui, expor esses resultados, né, tentando comparar com o VALIA, não querendo fazer uma comparação direta, né? A gente sabe que a população entre os estudos é diferente, o objetivo aqui não é tentar tirar dados estatísticos disso, mas sim ter uma referência para a gente saber
se essas taxas de resposta, a mediana de sobrevida está adequada, compatível ou não. Então, o que a gente vê é que no tratamento proposto pelo estudo, né, as taxas de resposta são bem semelhantes àquela do VIALE-A, né? Esse estudo foram a taxa de resposta de 64,7% e do estudo VIALE-A 65%. Mediana de segmento bem parecida. Quando a gente vê a mediana de sobrevida, existe uma pequena diferença aí de alguns meses, né? No estudo em questão que a gente está discutindo, 11,3 meses, no estudo VIALE-A 14,7 meses. E outra diferença também é em relação à duração de resposta, que foi um pouco menor aí também no estudo em questão, 13,2 meses, em relação ao VIALE-A, que foi de 17,5 meses. Outro dado também que foi um pouquinho contrassenso, né, do que seria esperado, foi em relação à taxa de mortalidade precoce dos pacientes tratados em primeira linha, né? A gente vê aí que mortalidade nas primeiras 4 semanas e 8 semanas entre os pacientes tratados em primeira linha foi muito maior do que os dos pacientes recaídos refratários, que no caso, né, nenhum paciente foi a óbito em decorrência de tratamento nessas primeiras semanas, né? E na discussão do artigo, o autor traz pra gente que a maior parte dessa mortalidade foi relacionada a eventos adversos relacionados à terapia, né? Muitos desses pacientes, eles estavam em resposta completa no momento do óbito. Então foi algo que chamou atenção aí nesse estudo. Apesar de que é uma coorte pequena, um N pequeno de pacientes, né? Então, não sei se isso seria reprodutível se houvessem mais pacientes no estudo. Então, aqui para falar um pouquinho sobre as curvas de overall survival e as curvas de PFS também, né? À esquerda a gente vê as curvas de overall survival e, como eu comentei, né, devido a essa mortalidade precoce nos pacientes tratados em primeira linha, a curva vai um pouquinho pior no início do tratamento, né? Mas depois a gente vê que os pacientes em tratamento de primeira linha tiveram uma sobrevida maior. E em relação ao gráfico de PFS, os dados foram conforme esperados. Os pacientes em primeira linha tiveram recaída da doença. Agora, quando a gente fala de classificação, né, no gráfico da esquerda, a gente representa aí a classificação do European Leukemia Net. A gente vê que não teve um P significativo e as curvas praticamente elas se sobrepõem, né? Então, essa classificação ela não conseguiu predizer muito bem a sobrevida dos pacientes em questão tratados com essa terapia, com metilante e venetoclax, né? Agora, quando a gente coloca na estratificação proposta por Donner, a gente vê que realmente, né, claro, pacientes com TP53, eles vão pior mesmo, né? Isso não é, acho que a gente não tem dúvida, mas houve uma pequena diferença ali entre os pacientes de estratificação de risco intermediário e alto, sendo aí um ponto em questão para a gente analisar, né, para a gente levar em consideração esse tipo de classificação, porque é uma classificação simples, pode ser bem útil na tomada de decisão clínica e que demonstrou mais uma validação em outros estudos de que essa classificação ela pode predizer sobrevida com esse tipo de tratamento. Aqui, quando a gente fala sobre idade, né, não teve muita diferença e também não teve significância estatística quando a gente comparou a idade acima ou abaixo de 80 anos. E agora eu vou abrir um pouco para a discussão. Um dos dados que me chamou a atenção, que estava descrito no estudo, né, é que entre 2000 e 2009, são dados de vida real, né? Cerca de 8.300 pacientes foram tratados nos Estados Unidos, 8.300 pacientes tratados nos Estados Unidos pacientes com LMA não receberam nenhum tipo de tratamento, né? Isso é um dado que chama bastante atenção, são 60% dos pacientes nessa coorte histórica. E a gente vê que nos últimos anos a gente vem ganhando bastante arsenal terapêutico, então o tratamento vem mudando bastante para os pacientes unfit com LMA. E aí, falando um pouquinho sobre os resultados, né, a gente vê que em relação a estudos que a gente já conhece, como o VIALE-A, o tratamento, os fatores de risco, eles foram semelhantes entre a coorte proposta do estudo e o estudo VIALE-A. As taxas de resposta completa e resposta completa com recuperação hematológica incompleta também foram semelhantes a esse estudo. A sobrevida global em primeira linha foi discretamente menor no estudo da decitabina oral, com o número de eventos adversos também foi semelhante, porém a gente teve uma maior taxa de mortalidade precoce relacionada ao tratamento no grupo de tratamento em primeira linha. Então, aqui eu deixei algumas sugestões de perguntas para discussão, né, em relação a esse artigo. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de levantar, né, será que essa estratificação de risco proposta por Donner, ela realmente é eficaz para predizer sobrevida em pacientes que são submetidos a esse tratamento? E aí também, sendo uma formulação totalmente oral, né, o que a gente pode pensar sobre o grupo de pacientes que pode se beneficiar dessa terapia? Então, acho que esse é um ponto
bem importante para a discussão. E será que esses dados encontrados, né, quando a gente compara com os dados do estudo VIALE-A, a gente pode dizer que houve uma menor duração de resposta com esse tipo de tratamento oral? Então, ficam esses questionamentos para a gente discutir. E acho que era isso que eu tinha para falar. Discussão. Bom, a percepção que eu tive, bom dia a todos, primeiramente aí, a percepção que eu tive lendo o artigo, apesar da pouca experiência que eu tenho, é que é uma formulação totalmente oral, então é uma coisa que a gente deve se considerar aí, apesar de ser, no desenho do estudo, né, um estudo fase 2, aí, onde a gente tem alguns princípios de algumas noções sobre eficácia, mesmo que ainda iniciais, mas sobretudo sobre tolerância e segurança, sobre a intervenção. Eu pude ler aqui que é um perfil de pacientes que ainda é um desafio, ainda pacientes mais idosos, pacientes frágeis e, sobretudo, pacientes unfit para tratamento aí, quimioterápico intensivo. Então, é uma consideração importante levantar essa questão de uma terapia oral, onde a gente reduz custo, onde a gente reduz internação para poder fazer a intervenção nesses pacientes, mas ainda carece de uma amostra maior, né? Sobretudo nos pacientes recidivados aí. Eu acredito que, e o autor coloca ali pontualmente, que nessa corte especificamente, teve uma dificuldade de levantar um N adequado, especialmente porque são pacientes que já foram tratados principalmente com terapia como metilante previamente e foram considerados outros esquemas terapêuticos aí justamente por essa infertilidade. Então teve essa dificuldade de levantar uma amostra adequada para a gente poder, especialmente para esse tipo de pacientes, ter uma noção melhor. Bom, em relação ao artigo, né, um artigo fase 2, igual foi falado, né, então ele vai querer avaliar principalmente segurança e também alguns pontos de eficácia em relação à combinação oral, principalmente associada ao venetoclax. É um estudo centro-único também, né, no MD Anderson, então também isso é uma variável que tem que ser levada em consideração, mas que realmente ele pega uma população que é uma população de difícil manejo hoje em dia, né, população mais idosa, e aqui na coorte dele a maioria com risco intermediário / adverso, né? Então é uma população que vai pior mesmo já. E mesmo assim ele mostrou resultados interessantes comparáveis ao VIALE-A, né? Então eu acho que é um estudo que, por fato de ser tudo oral, né, pode ter uma parcela de população que se beneficie muito dele no futuro, né? Quando a gente tiver uma melhor dominação, alguma coisa do gênero, para poder comprovar o uso da droga. Teve 3 coisas que me chamaram a atenção em relação ao artigo. A primeira delas foi a taxa muito baixa de pacientes que foram para o transplante, né? Só 5% dos pacientes, né? 2 da primeira na coorte dos pacientes recém-diagnosticados e 1 na coorte dos pacientes recaídos, né? Que no próprio artigo ele fala que foi uma taxa baixa, que não é comparável às taxas que eles têm lá. Leva em consideração, talvez, porque eram pacientes, né, com um ECOG já um pouco mais alto, talvez pacientes mais idosos. Talvez isso nos recém-diagnosticados, né? Mas eu acho que no grupo dos recaídos, né, um paciente transplantado dos 13, mesmo com uma taxa de... Ele fala que tem uma remissão de 40% nesses pacientes. Eu achei que foi uma taxa baixa de transplante. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi o que o Coquito falou em relação ao perfil de mutação, né? A gente vê que a mutação mais comum que a gente tem, que é o FLT3, é uma mutação que aí tem 4% da população. Sendo que as principais que a gente teve aí foram mutações relacionadas ao SMD, né? E a taxa de TP53 também é elevada, né? 18% dos pacientes. Então isso foi coisas que me chamaram a atenção. E se você tivesse disponível agora, Breno, esse esquema, o que você faria para o seu paciente? VIALE-A? Hoje em dia eu ainda acho que eu ficaria entre VIALE-A e VIALE-C, né? Dependendo do paciente. Eu acho que ainda falta mais dado para a gente consolidar o uso da estabina oral ainda. Esse é um artigo que não mudou a prática. No momento, não. Bom, mais alguém quer falar aí? Queria perguntar se alguém vê alguma população específica, assim, de pacientes idosos em unfit que se beneficiariam de uma terapia totalmente oral. Se alguém enxerga que algum tipo de paciente, assim, pode se beneficiar mais em relação ao VIALE-A, por exemplo. Eu acho que sim, eu acho que tá todo mundo podendo ter tratamento via oral, né, 100% oral, iria gostar, né? Então você pensa nesses pacientes mais idosos, eles podendo ficar em casa, eles vão poder querer ficar em casa o máximo possível. Esse paciente vai ter que vir, ainda passar em consulta, coletar exames, né? Tudo bem, mas se ele não tiver que vir, né, aquela semana lá direto, tomar injeção do seu subcutâneo, eles prefeririam, né?
Obviamente que isso é uma pergunta, né, que sai do artigo, não é uma resposta que sai do artigo. Então, como já foi falado pelo Lucas, pelo Gabriel, pelo Breno, né, o estudo fase 2, tem todas as especificações, como foi bem pontuado, né, mas levanta uma pergunta que responde. É um estudo do MD Anderson. O MD Anderson é um hospital que praticamente se especializou em estudos fase 2, né, então eles pegam esses pacientes aí que talvez não seriam elegíveis a outros trials e aí acabam indo para lá. Então tem toda essa questão do MD Anderson, sem falar nas taxas de resposta, que sempre coloca isso. É um estudo que eu acho que vale, sim, a pergunta do estudo, né? Se é uma terapia que vale a pena seguir, assim, eu acho, na minha opinião, valeria a pena, sim, seguir para um estudo fase 3, mas aí você tem uma dificuldade maior, né? Qual que seria o estudo fase 3, né? Qual que é o standard of care hoje? Teoricamente, é a associação de palmitilante com venetoclax. Então, você acha que vai ser melhor? Acho que o estudo de superioridade vai ser difícil, talvez não inferioridade. A indústria quer patrocinar o estudo de não inferioridade, então todas essas questões que vêm aí, né? Então, eu já conhecia o trabalho, então a gente falou desse naquele POSEST que eu apresentei, então eu já vi a apresentação, acho interessante, então acho que é um estudo bem desenhado para vocês fase 2. Em relação aos resultados, como o Boquito falou, né? É interessante comparar, mas estatisticamente não é correto. Mas são taxas do estudo fase 2, como eu falei, acho que vale a pena pensar no fase 3, principalmente pela taxa de resposta, né? E aí vai, em relação ao comentário do Breno, eu ainda acho que podendo transplantar o paciente é a melhor terapia ainda para ele, né? Às vezes o paciente não é elegível para a terapia de indução com quimioterapia, mas é elegível para uma terapia não intensiva e torna-se elegível para o transplante com intensidade reduzida, né? E aí sim cura. Uma minoria dos pacientes que fazem o tratamento com inibidor de BCL2 mais hipometilante, que vão ser curados. A gente sabe que a maioria vai progredir. E, enfim, em relação... Eu gostei também já do RR, né? Então, é bom ter um estudo fase 2 de RR, apesar, né, do problema de recrutamento e tal, mas eu acho que a intenção, né, foi interessante, porque essa é uma questão que a gente tem até hoje do venetoclax com azacitidina, a gente acaba, e alguns grupos acabam usando para recaída refratário. E a gente tem esse dado de tanto de overall response, como foi apresentado, de manutenção da duração da resposta, né? A gente sabe que é menor, então, se responder, vamos transplantar, acho que esse é sendo elegível. Dos questionamentos também do Gabriel e do Breno, por que tem pouco FLT3, né? Assim, pensando do que até a gente apresentou também do POSEST, né? E até um artigo também que a Fernanda apresentou, né? O próprio MD Anderson tem trial fase 1/2, né? Com um inibidor de FLT3, crisatinib, com decitabina e venetoclax, né? Tem também com gilteritinib, enfim. Eu acho que eles acabam mandando para esse tipo de trial, o FLT3, por ter que ter essa mutação, talvez acaba direcionando e fica menos para esse tipo de trial. Eu acho que é por isso que tem menos FLT3. Né? As outras mutações acabam sendo acaso, estudo fase 2, PN pequeno, vai ser mais difícil mesmo ter. Mesmo número de mutações do VLA tem mais, né, quase 5 vezes o número de pacientes aí. Mas, bom, o que mais você tinha perguntado? 100% oral? Acho que sim, né? Acho que idealmente tudo oral, com melhor via de administração para o paciente ia ser melhor. Os dados com VLA difícil, não dá para falar. Acho que eu estudo pelo fase 2, eu teria curiosidade como clínico de seguir com fase 3. Da classificação do Donner, lembrar que ele também é autor do European Leukemia Net, né? Acho que é interessante, sim, para ver esse tipo de população, como que responde. A gente tem até os dados do taxa de resposta do VLA com o European Leukemia Net 22, né? E aí você acaba meio que juntando também, ele não responde tão bem para esse tipo de paciente. Então é interessante sim, né? E aí eu venho uma pergunta, tudo bem, a gente classifica, a gente vai mudar a terapêutica, né? Então, mas eu entendo que é um passo, né? Se a gente tem uma classificação melhor, talvez aqueles pacientes de pior prognóstico, TP53, pensar, a gente tem inibidores já que não funcionam tão bem, até vai tentar mandar para esse tipo de trial, né? Acho que foi isso, aí, parabéns, foi bem apresentado, acho que a questão de falar do artigo da estrutura, depois abrir, comparar com os outros, acho que foi bem, e as discussões aí até dos meninos do R3, R4, aí foram bem estruturadas também. Não, eu ia comentar exatamente isso, muito bem apresentado aí, porque é sempre legal fazer esse link, assim, uma introduçãozinha, básica, fazer essa comparação com o que a gente tem de standard of care. E, como eu falei antes, eu não tinha lido o artigo previamente, então eu vou estar enviesado pelo que você mostrou. Acho que assim, as grandes críticas do artigo é justamente o que o Vini já comentou. Um pouco a representatividade de uma população que é uma terapia que eu acho que seria interessante, que é o paciente com FLT3, né?
Acho que isso é um problema para mim, em termos de representatividade dessa população, porque a gente não sabe como vai se comportar esse paciente com essa droga. Provavelmente, imagino que não deve ter um grande impacto quando a gente, pegando uma extrapolação do VLA, que o paciente com afedetriz vai bem com asa e veneto, talvez acho que destabina e veneto deve ser parecido, mas é um problema mesmo e acho que precisava ter um dado mais robusto para a gente assumir que essa população também vai ser beneficiada desse tratamento. Bom, o que o Vini comentou, eu concordo. Eu acho que quando a gente tem um paciente mais idoso, assim, o ideal é deixar que ele fique em casa, né? Uma coisa é o paciente unfit, outra coisa é o paciente frail. Então, pega um paciente mais idoso aí, que o cara é só unfit, que talvez ele tá ruim por causa da leucemia naquele momento, tudo. Quando você faz o tratamento com azicidina e veneto, consegue às vezes tirar ele do aperto, digamos assim, e levar ele para o alogênico, como a gente já fez em alguns casos aqui, né? Quando o paciente frail, pô, você não quer o cara aqui no hospital. Você quer o paciente o mais possível em casa, o mais que ele conseguir ficar em casa, né? Então, seria o lema do Covid, fica em casa. Eu acho que eu deixaria destabina e veneto para esses casos aí, desse perfil de paciente, que é mais frail, que acabou de fazer o diagnóstico. A gente vê os pacientes de 90 anos aqui, quando há uns 2 meses atrás, aí, 90 e poucos anos. 91, coisa, 91, bem frail o paciente. Então, esse talvez é o caso que a gente teria utilizado. Uma coisa até, uma discussão até, daí já vou começar a dar uma viajada aqui, né? Deixa eu viajar. A gente tem o dado de mais 7, o veneto com Vidasa aí, que faz 7 dias de Vidasa, de veneto só. E, teoricamente, foi tão efetivo quanto, apesar de ser um dado introspectivo, enfim, várias críticas assim, mas por que não fazer esse tipo de tratamento talvez mais reduzido com o venetopax, sendo reduzido o efeito lateral do pulsirente? Super interessante, para 7 dias de veneto e destabina oral em casa, e cabo do tratamento, e depois só no outro mês. Eu acho que seria a melhor das ideias. Se eu fosse fazer um quadro treino, acho que eu talvez fizesse um braço assim. Um braço 7x7 oral, um braço bolso fase 2 e outro braço viário normal. E como eu falei que talvez, acho que também temos resultados, se não iguais, melhores, pelo menos até de menos toxicidade, eu imagino. Mas aí eu estou também confabulando, certo? Mas é isso, acho que ainda não muda a prática clínica para a maioria dos pacientes inelegíveis para transplante, mas se eu tivesse em mãos, eu consideraria para alguns casos específicos desse paciente. Eu acho que é uma população ainda não bem atendida nem por viário. Quem mais, né? Assim, o que a gente avançou nos últimos anos para tratamento de idoso é uma coisa constante. Você pega 2019, talvez assim, não teria nenhum tratamento para esse paciente. O paciente teria terapia de suporte, AAC e sobrevida média de 1 mês. Agora a gente está falando já uma sobrevida média de 12 meses, com viário de 14 meses. A coisa está melhorando e acho que ainda bem, né? A nova geração de matas já estão pegando LMA, aquela doença lá que dá uns comprimidos e o cara fica bom. Isso é assim, né? Então, a gente, na nossa residência, falava, LMA ainda é 7+3, ainda é 7+3. Mesmo para elegível, né? Você tem agora as drogas alvo, né? Tudo bem, né? Na salvação da lavoura, mas acaba adicionando em alguns casos, aí bem mais dado, porque isso é legal, né? Pra gente é até um estímulo, e por isso talvez tenha aumentado também tanto o de hemato, né? Como é uma área que está com muita inovação, né? Isso estimula vir novas pessoas, estimula a gente a continuar estudando, né? Acho que foi por isso que muitos de nós, né, por isso, escolheu o hemato, né? Porque é uma área que está ampliando muito, a gente vem descobrindo fisiopatologia, vem descobrindo medicamento, bem legal. O Suzão que fez a vivência era nosso de idoso assim, tentava o 7+3, lá no FIT. Indução do idoso, intolerância. Indução do dor. Daí eu ficava com sarabina com a filha por um tempo, Maria, o André, o bigode já levantou casa, a maioria morria, depois de 3, 4 meses. Hein? Mas tinha uns casos meio estressantes, tipo, tinha uns pacientes que vinham leucemia aguda por anos. Tinha uns casos meio que o cara ficava em conjunto, simbiose, a leucemia dele, tomando um aracelinho enquanto. E o filme? Pô, cara, eu não preparei, né? Não consegui pensar, né? Você pode ser algum filme que você não viu. Pode ser, eu não vi ainda. Pode ser esqueceram. O Duna 2, recentemente é bom. Tá bom. Eu vou falar o filme. Mas o filme da BBC Bob Marley. É um filme que parece bom, tem potencial, mas eu não vi ainda, então não sei te falar. Tá bom, beleza. Bom dia, hein? Bom dia a todo mundo aí. Só um comentário rapidão. Desculpa, vocês estão encerrando. Claro. Eu fiquei pensando nesses pacientes frios que a gente tava comentando, né? Tem muitos que ainda usam sonda nasointeral. E aí acaba impossibilitando. Aí eu acho que
esses pacientes aqui a gente ainda não consegue atingir, né? Porque você não consegue fazer medicação pela sonda. Aí, como é que vocês têm algum outro jeito, assim, geralmente, que vocês fazem? O tratamento? Eu sei da destabina, se pode ir pra sonda, mas o Veneto ele perde. Já fez em outras situações. O Veneto, eu acho, historicamente, beleza. A combinação de bula é não macerar, mas a gente fez, o paciente quer atropelando do mesmo jeito. E responde. Eu acho que o Veneto não seria um problema. Eu daria pra fazer via aliar até. Agora, como é que é a questão do estabina, eu não sei. Como falei, vocês viram alguma coisa, acho que nem deve estar especificado isso ainda. Não sei dizer também, mas acho que é uma preocupação a menos. Nesse caso, se tivesse, a gente faria a formulação parenteral. E aí é mais tranquilo, né? Mas o Veneto a gente já fez por sonda mesmo, mas acho que é uma exceção dos pacientes. Sim, claro. Não ia dos casos. Eu acho que seria uma alternativa também, né? Pra não ficar furando, colocando em invasão, né? Tipo, mesmo pique. Mas legal. Sim, certeza. Tá bom. Então tá. Boa sexta-feira. Bom dia. Tchau. Bom dia. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.